Era um sábado por volta de 3h30 da tarde e a Kátia estava voltando para casa depois do trabalho junto com duas amigas. E foi quando elas passavam por este terreno baldio que elas viram a estranha criatura, que ficou conhecida como o ET de Varginha. Tava sol, tava um dia normal. E passando por aqui, avistamos uma coisa estranha. Onde? No muro, encostado no muro. Ali naquele canto? Isso, naquela pintura branca lá. Ainda tem até hoje. Como é que era essa criatura? Em que posição que ela estava? Ela estava agachada e, assim, não fazia movimento nenhum, né? Não fazia som nenhum também, com os olhos vermelhos, marrom e bem assustada. Tinha veia no corpo inteiro, nos braços, nas pernas. E, assim, é bem assustador. Então, demais. Aí a gente correu. Ainda tem muito mais mistério envolvido nisso. Tem umas coisas também que eu não posso estar falando, entendeu? Mas... Coisas por quê? Não, tem coisas assim que não é legal eu estar assim, pronunciando, estar falando muita coisa a respeito disso, entendeu? Eu falo até onde eu posso. Porque alguém te proibiu de falar? Não. Na mesma época, 4 animais foram encontrados mortos no zoológico de Varginha. Pode ter sido o ET que matou esses animais? De repente pode ter sido. Mas existem outras causas, só que a gente não conseguiu detectar o que foi que aconteceu. O Exército abriu uma sindicância para apurar o caso. Há quem diga que pelo menos 2 criaturas foram capturadas. As autoridades negam essa informação e, para os militares, o ET de Varginha nunca existiu. A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados. Aí ela olhou e viu um objeto passando aqui, rapaz. Ela me chamou. Eu olhei, vem, o que é isso? Aí eu vim. Mas ele estava passando a que altura, mais ou menos? Ah, tinha uma altura de uns 5 metros, mais ou menos. Baixinho? Baixinho. Tava pertinho, então. E te deu ideia de ser o que aquilo na hora? Quando você viu aquele... Na hora eu falei pra mulher assim, o que é isso aí? É um submarino? Porque tava flutuando aqui, ó. De 13h30 da tarde, 2 irmãs e uma amiga voltavam para casa quando resolveram pegar um atalho. Encontraram uma criatura que não conseguiram identificar. Assustadas, elas fugiram correndo. Eu vi uma criatura baixada, com a pele marrom brilhante, os olhos vermelhos e 3 chifres na cabeça. Então, na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo. Mas eu tenho certeza que não é gente vestida. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. Depois foi a vez do zoológico de Varginha. Animais foram encontrados mortos por aqui e, segundo o veterinário responsável da época, ele não encontrou nenhuma causa lógica nas necrópsias. E não parou por aí. Dona Terezinha Galo morreu em 23 de novembro de 2011, aos 80 anos. Em abril de 1996, ela participava de uma festa de aniversário com poucos convidados em uma área de eventos do zoológico de Varginha. E quando saiu para fumar, o susto. Uma criatura estranha estava na mureta, bem próximo dela. Ele tinha a boca rasgada, grande, o olho saltado, muito vermelho, igual farol de carro. E ele ficou me olhando, e eu olhando nele. Mas ele não me passou nenhuma mensagem. Vinícius conheceu as jovens que teriam avistado a criatura. Segundo o repórter cinematográfico, elas estavam muito assustadas e em nenhum momento entraram em contradição sobre as características do suposto ET. Tanto é que foi até interessante que quando eu gravei com eu pedi para ela mostrar o tom de marrom. Ela mostrou na cozinha um tom, né? Esse tom. Aí com a outra eu falei assim, era um marrom escuro. Ela falou assim, não, é um marrom claro. Então ficou diferente do que a outra havia dito. Aí eu pedi para ela mostrar, falei, então me mostra na cozinha. Ela mostrou o mesmo que a outra mostrou. Então eu tenho orgulho de ter participado disso. De acordo com um ufólogo, as criaturas foram sim levadas para Campinas. Nós temos posteriormente o envolvimento do próprio diretor-maior da NASA, senhor Daniel Goldin, que veio ao Brasil posteriormente, nas semanas seguintes, trazido pelo próprio secretário de Estado americano naquela época, para assinar um acordo de colaboração com a Agência Espacial Brasileira, né, do tipo que no passado era assinado por funcionários da NASA do 2º ou 3º escalão, ou seja, ele, por coincidência, essa figura massa da NASA esteve também, inclusive, na cidade de Campinas.
E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. O dia na véspera do dia que ele internou. Ele não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina que foi assim, já vinha evoluindo há muitos dias. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, vamos supor, é que duas infecções, é muito raro ter duas infecções com duas bactérias. Uma no pulmão ou no rim, diferentes. Ele não tinha nenhum precedente, mas nenhum mesmo. Então o caso foi ganhando contornos cada vez mais densos. Em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de 4 homens bem vestidos com terno e gravata. O que eles queriam? Subornar a família. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Falou pra gente que estava indo lá, que eles era a mina de ouro, que nós nunca pensávamos em tê-la. Um inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela revista Isto É. No documento, o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas 3 jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. O homem estaria agachado e encostado no muro no momento em que as meninas passavam. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que, segundo as autoridades, é o pivô de toda essa história. As meninas avistaram aquela entidade, aquele ser ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação, como se fosse já à noite, o que a gente sabe que não é verdade. Fora outros detalhes que o Exército foi manipulando e transformando para poder apoiar a ideia de que o fato não teve nada a ver em termos de ufologia. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, afirmou que o caso foi encerrado com a conclusão do IPM e que não há nenhum documento que trate de assuntos ufológicos nos arquivos.